Tirar 11? Tiro. Bem-vinda, Lulu. A gente continua no capítulo das relações do além-túmulo. O tema de hoje é a questão 278 e 279. Gente, quando eu comecei a estudar esse capítulo, lá para a primeira aula, uma coisa ficou martelando, e hoje assim, isso ficou mais forte na minha cabeça. E pode parecer maluquice, e pode até ser que seja mesmo, porque a gente é meio maluco. Mas quando eu penso no Evangelho, ele para mim é o caminho que a gente precisa seguir para alcançar a perfeição, para alcançar um crescimento moral, espiritual. Mas aí quando eu olho para o Livro dos Espíritos, e eu penso, por que, né, a gente precisa estudar? E aí hoje me veio uma coisa assim na cabeça. É como se ele fosse um manual de boas práticas no mundo espiritual. Então, você sabe exatamente como funciona aqui na Terra, como é que você se porta, como é que você precisa... Aí o Livro dos Espíritos traz exatamente isso para você também. Se você pegar lá esse capítulo específico que a gente está estudando hoje, do Relações Além-Túmulos, ele vai dizer para você como é que você, agora desencarnado, vai se portar lá no além-túmulo. Aonde é que você se encaixa? Como é que as coisas funcionam? Em que parada você está? Então, vamos pensar no Livro dos Espíritos hoje, olhando por esse ângulo. Aonde é que eu estou? O que é que eu estou construindo para chegar na pós-morte? Porque essa construção começa agora, começa hoje, para cada um de nós. Questão 278. Os espíritos das diferentes ordens estão misturados? Sim e não. Resposta sim, ótima, né? Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem um dos outros? Porque, vamos lá, sim ou não? O espírito de maior elevação, ele consegue enxergar o de menor. Mas o espírito de menor elevação, ele só enxerga o espírito de maior elevação se esse deixar. Não é uma coisa assim, eu olho e vejo. Vocês veem algum anjo aqui do lado? Vocês estão vendo? E tem aqui. Estão vendo algum espírito superior aqui? Olha aí do lado aí. Não, né? Então é assim. Então funciona do mesmo jeito. Eles se evitam ou se aproximam segundo a analogia ou a antipatia de seus sentimentos, como acontece entre vós. E todo um mundo do qual o vosso é o reflexo obscuro. Os espíritos da mesma categoria reúnem-se por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelo objetivo que se propuseram. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrar entre os que se assemelham. Aí o Kardec faz uma observaçãozinha. Está uma grande cidade, onde os homens de todas as categorias e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia de gostos, onde o vício e a virtude convivem sem se falarem. 279. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso uns entre os outros? Resposta: os bons vão por toda parte, e é preciso que seja assim para que possam exercer sua influência sobre os maus, mas as regiões habitadas pelos bons estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que estes não a perturbem com as suas más paixões. Ok? Então entendemos a questão 278, super simples.
Agora vamos olhar se isso nasceu de fato só aqui. Ah, Kardec perguntou, isso só existe ali. A gente bate numa tecla aqui no centro, né, a Dani fala muito disso, de que verdades, elas estão em todos os lugares, não apenas num lugar específico, né? Então, se a gente for pensar por esse ângulo, a gente vai lá na filosofia antiga. Vamos pensar em Sócrates, que já é um dos nossos precursores do espiritismo, da nossa filosofia espírita. E ele fala o quê? Que só o verdadeiro sábio influencia pelo exemplo e pela verdade. Vamos seguir? Confúcio, muito antes de Kardec, lá chinês, ensinava que a autoridade legítima nasce da virtude moral. Vamos mais ainda, vamos para a católica? Santo Agostinho desenvolveu a ideia de que o ser humano gravita moralmente em direção àquilo que ama e cultiva interiormente. Se a gente pegar essas duas questões que Kardec separou para a gente, ele pegou todos esses conceitos e englobou nessas duas questões. Então, a gente lê, nessa questão, a gente lê Sócrates, a gente lê Santo Agostinho, a gente lê Confúcio, a gente pode ler Aristóteles, se você procurar. Então, você tem tudo isso dentro do Livro dos Espíritos, baseado nisso. Ok? Ah, mas você está falando de filosofia, que é a base do nosso livro, dos Espíritos. Tá, mas a gente também tem na sociologia. Se você pegar lá a estratificação social, também é uma forma. Por quê? Porque ela define as pessoas pelas suas classes socioeconômicas. Então você também já separou. A gente está todo mundo aqui no mesmo mundo, no mesmo lugar, mas em classes separadas. O rico, o pobre, classe média, o intelectual. Somos todos no mesmo navio, no mesmo mar, mas não no mesmo naviozinho. Aí, se você olhar mais ainda, você vai pensar assim: ah, mas tem gente que se afina e se agrupa. Está lá no 270. Realmente, cientista convive com cientista, intelectuais com intelectuais, empreendedores falam com empreendedores, porque são grupos e comunidades que se afinam pelo mesmo interesse, pelas mesmas paixões por aquilo. Então, se você pega um grupo de artistas, ele vai ter uma comunidade artística. E assim é também no mundo espiritual. Você pega os bons espíritos, eles vão estar reunidos com o mesmo objetivo, de socorrer, de amparar, de te ajudar a crescer. A gente continua todo mundo trabalhando no mesmo sentido. Na psicologia, também temos na psicologia a atração pessoal. Como é que funciona a atração pessoal? Eu conheço a Lucy e eu olho para a Lucy e eu sinto uma empatia pela Lucy. Do nada. Por quê? Porque a gente tem afinidades que a gente às vezes ainda nem conhece, nem sabe, porque a gente mal se conversou, mas alguma coisa da nossa energia bateu. Quantas vezes isso acontece com vocês? Gente que a gente nunca viu, que a gente não conversa uma vez e fala: poxa, essa aqui é irmã. Quando eu cheguei aqui no centro, foi assim que eu me senti, acolhida, amada. É como se eu tivesse encontrado a minha casa no mundo. Então, aqui para mim é meu segundo lar. Quando eu olho para as pessoas aqui, elas são minhas amigas. E a gente é amiga aqui dentro do centro, a gente é amigo fora do centro, a gente é amigo para sorrir e a gente é amigo para chorar. Então, essa comunidade, ela nasceu dessa afinidade. No mundo espiritual também. Vocês acham que lá no mundo espiritual você encontra alguém e fala: oh, não gosto de você, ou eu gosto de você? Você vai se agrupar com pessoas que você gosta. Você vai se agrupar com pessoas que têm o mesmo objetivo de vida que você. Espíritos afins. Não no sentido de
metade da minha laranja, mas no sentido de afinidade mesmo, afinidade moral, afinidade hierárquica. E na literatura? Vocês acham que na literatura isso também pode acontecer? Aí eu pensei em Dante. Aí Dante me veio por 2 motivos. Primeiro pela separação, né, do inferno, purgatório, paraíso. Mas porque outra coisa me lembrou. A gente fala muito do inferno e da travessia. E aí eu lembrei da guia terrestre do Dante, que é a Beatriz. Guardem na nuvem, como diz Daniele. Guardem na nuvem, Beatriz. Que ela que faz essa travessia terrestre. Então lá no Dante, todo mundo faz parte do mesmo mundo. Mas um está no inferno, outro no purgatório, o outro no paraíso. Níveis de consciência diferentes, níveis de conhecimentos diferentes. E aí você vai fazendo a espiral. Ok? Até aí? Certo? Vamos entrar na questão 279. Os espíritos dizem que sim, que a gente consegue reunir em grupos por afeição, por amor. Então, não é porque a pessoa desencarnou que você deixou de amar. E nem porque ela está lá do outro lado, ela deixou de amar você. A questão é, será que lá vocês vão estar na mesma hierarquia, apesar dos sentimentos? Mas isso não impede que vocês se encontrem. Isso não impede que você possa ajudar ela ou ela te ajudar. Essa diferença fundamental, uma comunidade espiritual elevada é sustentada pelo amor, pela fraternidade, pela cooperação genuína. Já os agrupamentos inferiores não têm isso. Eles se agrupam por medo, por poder, por vício, por violência. Eles formam uma comunidade? Não, um bando. Comunidade a gente precisa ter a mesma direção. A gente aqui no centro é uma comunidade. Quando a gente se reúne no primeiro sábado do mês para o mês da gestante, a gente é um grande grupo, com o mesmo objetivo. Quando a gente se reúne para o trabalho lá no Cachorro Quente, a gente está lá numa comunidade muito maior, que sim, tem várias entidades, cada um com a sua peculiaridade, cada uma com o seu trabalho, mas a gente está voltada no mesmo objetivo. Então, nós formamos uma grande comunidade. Se todo mundo estivesse lá reunido para roubar, para saquear, para destruir, quanto tempo duraria essa comunidade? O tempo do ato acontecer. E aí, cada um para si. Então, a comunidade precisa ter os alicerces. E esses alicerces é a fraternidade, é cooperação, é amor. Deu para perceber que isso, que o Livro dos Espíritos traz isso para o nosso cotidiano, de forma clara, que ele está em todos os lugares, o tempo todo? Aí a gente vai pensar, ok, então vamos entrar de fato na questão mais espírita da história. Se a gente pegar as obras de André Luiz, todas elas, ele está lá no nosso lar, aí ele sai lá do nosso lar e ele vai estagiar em outros lugares. Desse lugar que ele foi estagiar, para aprender, para crescer, ele vai fazer um trabalho com pessoas encarnadas aqui que precisam de ajuda. Então, ele é um espírito que está um grau acima, aí ele desce para a Terra, onde a gente está aqui, mais ou menos num grau diferente do dele, pelo menos de conhecimento, e ele vai tentar auxiliar a gente nisso. Aí vamos para mais perto da gente. No sábado, a gente estuda Sexo e Destino, certo? Lá no André Luiz.
Aí nós temos uma personagem muito legal para simbolizar isso. A Beatriz. Lembra da Beatriz que não morria? Nunca. A gente passou páginas em páginas com ela no leito. Mas enquanto ela estava no leito, enquanto ela estava lá, indo, a casa dela estava protegida. A casa dela não era de acesso livre a qualquer espírito que chegasse, adentrasse porta dentro. Não. Ali só entrava espíritos que estavam lá para ajudar. Por quê? Porque ela era o eixo moral daquela família. Ela era perfeita? Não, ela tinha um monte de defeitos. Mas ela orava, ela era caridosa, ela mantinha aquela família, ela cumpria o papel dela de esposa. Então, no meio disso tudo, ela era o ponto central. Quando ela desencarna, o que acontece? Ela terminou de sair de lá, meus amigos. Ó, espírito dentro da casa. Para ajudar? Não mais. Para poder infernizar. E aí, quem primeira vítima? Marina. Influência, foi parar no manicômio. Ah, então é porque ela morreu? Não. É porque ela era a única ali na casa que tinha esse senso, que tinha esse cuidado com o lar. E a gente? A gente tem? A gente tem esse cuidado com o nosso lar também? Porque essa escolha de para onde a gente vai e as relações que a gente vai ter depois da morte, ela começa agora, no que a gente vai plantando, nos pensamentos que a gente tem, na forma como a gente vê as coisas. Ah, mas aonde é que eu vou aprender isso? Sedes perfeitos, capítulo 17 do Evangelho. Leia. Está ali, ó, passo a passo para você começar a mudar a realidade do nosso dia a dia. Então, o que a gente aprende? Evangelho no lar, não deixar más conversações dentro da nossa casa, buscar oração, fazer o bem onde você puder e do jeito que você puder. Porque se você também não faz, nem o bem nem o mal, você também estagnou. Então você não vai para frente nem para trás. Então tudo aquilo que você deixou de fazer também tem uma consequência. Então esse plantio começa agora. Para onde a gente vai e quais as relações que nós vamos ter depois da nossa morte. Vamos começar agora a ver isso. Então qual é o caminho? Sedes perfeitos, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Leiam, depois vocês pegam o manual de boas práticas, que aí vocês vão entender que vocês aprenderam o caminho e como vocês vão se comportar. Ok? Se a gente pensar no mundo de hoje, e a gente olha para toda essa nossa mundo virtual e digital, que o Kardec nem sonhava, vocês viram tanto de comunidade que tem lá dentro? Se você começa a olhar a rede social e posta ódio, posta violência, posta polarização, daqui a pouco essa bolha, a sua bolha vai ser só de ódio, a sua bolha vai ser só de egoísmo, a sua bolha vai ser só de violência. Essa bolha sua, ela não vai para um outro lado, ela só vai crescendo. Então essa comunidade cresce. Então até o que você olha na rede social influencia naquilo que você está plantando. Então quando eu olho para minha rede social e ela começa a aparecer lá um monte de violência, eu falo, opa, peraí, eu estou indo por um caminho errado. O algoritmo leu que eu gosto disso, mas não, eu não gosto. Eu entro para rir, eu entro para me divertir, eu entro para me emocionar, às vezes eu entro para aprender, mas eu não quero que esse meu mundo seja disso.
Porque influencia os nossos pensamentos. Exatamente, porque influencia nossos pensamentos. E a gente precisa vigiar os nossos pensamentos para conseguir construir um lugar de paz. Então, a sua casa é o seu mundo e é você que constrói e que convida quem vai frequentar a sua casa. São os bons espíritos que vão te ajudar? Ou são os maus espíritos que vão te influenciar? E eles vão te influenciar porque eles são ruins? Não. Eles vão te influenciar porque você convidou. Porque você, tem a mesma afinidade que eles. Eu não vou sair com um amigo que não é igual a mim. Eu não vou sair com um amigo para conversar se ele pensa completamente diferente de mim. Ele não tem a mesma vontade que eu. Então, é a mesma coisa. Acontece com a nossa casa, com o nosso lar. Eu separei uma mensagem do André Luiz, que está lá no livro. O livro chama Mensagens de Paz. Ele está lá no capítulo 12. Ideias para hoje. E, como faltam 5 minutos, eu vou mandar para vocês no WhatsApp, que eu já deixei separado o livro e a mensagem, que é muito bonita e vale a pena. E o final dela diz assim: dizem os sábios que Deus dá o frio conforme o cobertor, para que o homem saiba dar o cobertor conforme o frio. Vou mandar para vocês, tá? No grupo de quarta. Obrigada, pessoal. Dani.